Primeira coisa que você tem que fazer é trocar a metodologia de estudo. Porque se você utilizar o método tradicional brasileiro, que você assiste a videoaula, assina o cursinho, faz o resumo, faz o mapa mental, faz o flashcards e 10 questões depois, o que acontece, né? Eu já, inclusive, já abordei isso do ponto de vista mais aprofundado da neurociência nas minhas lives de aquecimento para o Desafio Você na Medicina, que vai começar no dia 2 de setembro. Você vai fazer o quê? Com essa metodologia de estudo passiva, você vai trabalhar só a memória de curto prazo. E aí o conteúdo não vai reter na sua mente. Só que esse processo ele vai ser intensificado na pessoa que tem TDAH. Por quê? Porque essa pessoa ela precisa de mais estímulo para prestar atenção durante a sessão de estudo. Por isso que eu defendo o estudo através de metodologias ativas. Inclusive já tive alunos com diagnóstico de TDAH que conseguiram passar em medicina no Brasil. Eu estava vendo essa semana um podcast de um jogador de tênis profissional, né? Para quem não sabe, eu comecei a jogar tênis, né? Me apaixonei pelo esporte e eu aprendi muito sobre a parte mental, né? Porque o tênis ele é um esporte muito mental. E aí nesse podcast o jogador falava o seguinte, que quanto mais medo ele tinha de perder a partida ou de ser derrotado, mais ele treinava. Então ele tinha um gatilho mental que quanto mais medo ele tivesse, mais ele tinha que treinar. Então o remédio que ele usava para reduzir o medo era o treinamento. Só que às vezes, né, como a maioria das pessoas que está estudando para passar em medicina e no modelo de educação brasileiro não é trabalhado essa questão emocional, essa inteligência emocional, o aluno tem medo e ansiedade, ele faz o quê? Ele paralisa. Ele não sabe como lidar com esses pensamentos negativos, com esse medo, né, com aquele pensamento de falhar, de ser derrotado. Portanto, na minha opinião técnica, uma das grandes problemáticas do modelo tradicional de educação aqui no Brasil é que não é trabalhado essa questão da inteligência emocional, que em vários casos a inteligência emocional ela é mais importante do que a inteligência técnica, o QI. Porque se você não souber administrar as suas emoções, você não vai conseguir adquirir o conhecimento técnico. E principalmente no dia da prova do Enem do vestibular, se o emocional tomar conta, você vai ter o famoso branco de prova. E aí você vai esquecer aquilo que você tinha estudado, vai perder mais um ano. E aí começa aqueles pensamentos de falha, de derrota, necessidade de aprovação, o que os meus amigos vão pensar, o que a minha família vai pensar, eu já tô com 20 e poucos anos, eu já tô com 30 e poucos anos, eu não consegui conquistar nada na vida, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um carro próprio, eu não tenho um diploma, né? E aquele turbilhões de pensamentos vão angustiando ali a sua mente. E isso é traduzido em vários sintomas, né? Não aprende física, não aprende matemática, não consegue escrever uma boa redação, né? Então, uma série de sintomas clínicos que essa pessoa, que esse vestibulando, que esse estudante apresenta, e muitas vezes ele até acha, não, é porque o professor não ensina direito, então eu vou fazer outro cursinho, eu vou comprar outro livro de matemática, eu vou fazer outro banco de questões, né? Então ele fica toda hora buscando coisas externas, né? Para melhorar o desempenho dele em matemática ou redação ou qualquer outra matéria. Sendo que na verdade não é questões, não são coisas externas, são coisas internas que estão afetando o desempenho cognitivo desse estudante, né? E aí quando você implementa na rotina dessa pessoa estratégias emocionais, né, de inteligência emocional, da terapia cognitivo-comportamental, o aluno começa a criar consciência dos pensamentos, começa a criar consciência dos sentimentos dele, né, começa a racionalizar essas emoções, ele começa a melhorar o desempenho cognitivo. E aí o medo e a ansiedade, eles reduzem. Então eu vejo que quando eu faço mentoria individual e eu fico ali com o aluno trabalhando todo esse aspecto emocional, que eu chamo, né, de bloqueios mentais que o aluno tem, como, por exemplo, a necessidade de aprovação. Então, ele precisa ser aprovado pelos pais, pelos amigos, pelos parentes, né? Ele precisa provar para os parentes que ele é bom, sabe? E aí você vai resolvendo esses bloqueios que a pessoa tem através da inteligência emocional e tu vê que o aluno começa a responder. Tipo assim, antes ele não aprendia matemática, agora ele consegue aprender. Porque o problema não é a matemática, o problema é o emocional. O problema não é a química, o problema é o emocional, né? E a gente sempre culpa a física, a matemática, a redação, a gente sempre culpa as matérias. Só que não, o problema não é as matérias, o problema é a parte emocional.